E aí, família tricolor? Tô chegando com mais informações do São Paulo. Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do tricolor paulista. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as informações do São Paulo de hoje. Escute o que estou falando. Ceni se rende a jogador do São Paulo, e projeta futuro brilhante no clube. Apesar do resultado negativo do tricolor no final de semana, o técnico fez muitos elogios ao jovem que vem ganhando espaço no elenco profissional. O São Paulo foi até a Arena da Baixada, na tarde do último domingo, e acabou derrotado pelo placar de 1-0 para o Atlético Paranaense, encerrando uma sequência de 6 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o tricolor permaneceu no 10º lugar com 26 pontos, e viu a distância para o G6 aumentar para 7 pontos. Diante das muitas lesões e problemas para escalar a equipe titular, o técnico Rogério Ceni optou por priorizar o duelo com o Ceará, na quarta-feira, dia 3, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, e mexeu na equipe titular. Com muitos reservas em campo, uma promessa da base que está com moral nos bastidores voltou a ter oportunidade. O jovem Rodriguinho, de 18 anos, voltou a ser utilizado, e recebeu muitos elogios de Ceni. O meio-campista, que já havia atuado diante da Universidade Católica, pela Sul-Americana, quando balançou as redes, e nos minutos finais do empate com o Atlético Mineiro, foi titular, e ficou em campo durante a primeira etapa na Arena da Baixada. Na entrevista coletiva, Ceni minimizou erros técnicos cometidos, e projetou uma carreira de sucesso para o jovem. Rogério Ceni disse: "O Rodriguinho é um jogador que vai jogar no São Paulo, escute o que estou falando. É talentoso e está sendo trabalhado. Hoje tinha a função de flutuar bastante, de dar superioridade no meio de campo. Errou alguns passes que não costuma errar nos treinos. Faz parte, mas achou boas bolas. Não tínhamos referência à frente. Deixamos Marquinhos aberto, Nicão pela direita, ele flutuamos no meio. Tem futuro no São Paulo, acredito que terá mais oportunidades. Tem um futuro brilhante", completou o técnico. E aí, tricolor, vocês concordam com Rogério Ceni? Sim ou não? Comentem aqui no vídeo sua opinião também. Mais notícias. Torcedores do São Paulo são vítimas de ofensas racistas no duelo contra Atlético, e clube se manifesta. Derrota para o Atlético Paranaense no Brasileirão Série A foi marcada por mais um episódio de racismo no futebol brasileiro. Neste último domingo, aconteceu o confronto entre São Paulo e Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E mais uma vez, vimos atos racistas em um campo de futebol. Torcedores do clube foram alvos de ofensas da torcida rival, enquanto um profissional do clube também foi alvo de xingamentos homofóbicos e racista, após Felipe Alves defender penalidade. Confira a nota do São Paulo. Lamentavelmente, episódios de racismo foram presenciados neste domingo, na Arena da Baixada. Um profissional do São Paulo FC, que estava trabalhando no campo, foi vítima de ataques racistas logo em seguida ao pênalti defendido pelo goleiro Felipe Alves. Ele vem recebendo o suporte do clube, e já registrou o boletim de ocorrência. Nas arquibancadas, torcedores também relataram ataques nojentos, vítimas de criminosos que simulavam gestos de macaco. É nosso dever denunciar. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Vários vídeos já viralizaram, reportando as ofensas da torcida do Atlético Paranaense. Até o momento, o Atlético Paranaense ainda não se manifestou sobre o caso em suas redes sociais. Mais informações do São Paulo. Dentro de campo, o tricolor chegou ao seu 5º jogo seguido sem vencer no Brasileirão Série A. São 5 jogos seguidos com 4 empates, e a derrota para o Atlético Paranaense. Agora o São Paulo muda seu foco para a disputa da Copa Sul-Americana. Inclusive, pensando no confronto contra o Ceará, Rogério Ceni optou por poupar diversos jogadores contra o Furacão. Para o duelo que acontece na próxima quarta-feira, às 19h15, o treinador deverá ter o retorno de diversos jogadores ao time titular. A dúvida agora é quem será o goleiro titular no jogo de ida. Thiago Couto é visto com desconfiança por parte da torcida. Já Felipe Alves, que fez sua estreia neste último domingo, teve uma atuação razoável fora de casa. Por conta disso, pode ser que ele largue na frente para defender a meta tricolor, no jogo de ida das quartas de final da competição sul-americana. E aí, tricolor, na sua opinião, o que vocês acham dessas atitudes racistas? Comentem aqui no vídeo sua opinião. Mais informações. Nilson César não poupa, detona meio-campista do São Paulo, e enfatiza que o clube devia vender. O comunicador não poupou as críticas ao time comandado por Ceni, mas direcionou sua corneta para um atleta em específico.
O São Paulo foi derrotado pelo Atlético Paranaense, por 1-0, na Arena da Baixada, neste último domingo, dia 31. Após a partida, o jornalista Nilson César, no programa Canelada, da Jovem Pan, não poupou as críticas ao time de Rogério Ceni, e apontou alguns culpados que estão piorando ainda mais a situação do tricolor paulista. Segundo Nilson, o time do São Paulo não inspira nenhuma confiança atualmente, pelo contrário. Nilson César disse: tem alguns jogadores no São Paulo, Rodrigo Nestor, esse cara não é de nada, não joga nada. O Igor Gomes é uma piada. Em 200 jogos, esse rapaz chutou uma bola a gol. Só dá passe para a lateral. É um cara que tem que jogar em direção ao gol. O comunicador não poupou, e deu continuidade afirmando que o tricolor precisa agir rápido, e ele ainda disse: então, tem um monte de promessinha lá no São Paulo que é tudo rojão molhado, que não estoura. O clube devia vender esses caras, fazer caixa, porque não tem um tostão. Eu não sei como esse time eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. A grande zebra da Copa do Brasil, disse Nilson César. Na temporada, Igor Gomes tem 40 jogos somados com a camisa São Paulina, com um gol anotado, e 4 assistências. No jogo em Curitiba, foi um dos jogadores acionados por Rogério Ceni durante o intervalo, em vista que começou a partida no banco de reservas. Fala São Paulino, na sua opinião, você concorda com as críticas do Nilson? Sim ou não? Deixe sua opinião também aqui nos comentários do vídeo. Mais notícias. Com proposta do São Paulo, empresário de Pedro Rocha terá reunião com o clube da Rússia para tentar liberação. Pedro Rocha tem contrato com o Spartak Moscou até junho de 2023. Atacante não deseja retornar ao futebol russo após deixar o Atlético. O São Paulo tomará conhecimento nos próximos dias, se contará com Pedro Rocha nesta temporada. Fora dos planos do técnico Luiz Felipe Scolari, o atacante não foi comprado pelo Atlético Paranaense e, por isso, foi devolvido ao Spartak Moscou. O portal apurou que o empresário do jogador, Hamilton Bernard, tem uma videoconferência marcada com os russos, para tentar a liberação por empréstimo ao São Paulo. No encontro, o agente vai apresentar os números oferecidos pela diretoria tricolor ao atacante. A missão de Hamilton Bernard é convencer o Spartak Moscou a aceitar a proposta do São Paulo, que está disposto a contratar o atleta por uma temporada, ou seja, até junho de 2023, com opção de compra fixada durante o vínculo caso o jogador. Nos bastidores do Morumbi, é grande o otimismo tendo em vista que Pedro Rocha é o principal aliado na história. O atacante já verbalizou o interesse de vestir a camisa da São Paulina, que já tem um acerto as últimas notícias do SPFC. O São Paulo, já deixe seu like, o portal inscreva-se no canal, acertou o contrato até junho de 2023. Eu te espero aqui com as últimas novidades do tricolor no próximo vídeo. A liberação dos russos para que Pedro Rocha seja o novo reforço do São Paulo, visando a sequência da temporada. A busca por atacante é uma prioridade do tricolor. O clube admite a necessidade de contratar um jogador que atue pelos lados do campo. Recentemente, a diretoria tentou o empréstimo de Marinho. Mas o Flamengo não demonstrou interesse em liberá-lo. Pedro Rocha pode acionar cláusula da FIFA. O São Paulo entende que negociação é complexa, uma vez que o Spartak Moscou uma compensação financeira para liberar o atleta. Afinal, os russos não parecem dispostos a ceder Pedro Rocha, com os parâmetros apresentados pela diretoria tricolor. Ainda segundo as apurações, Pedro Rocha pode acionar a cláusula da FIFA, que permite atletas de clubes da Rússia e Ucrânia a suspenderem seus contratos por uma temporada e irem atuar em outros países. A entidade máxima do futebol tomou esta decisão depois do início da guerra entre os dois países, no leste europeu, que começou em fevereiro de 2022, quando os russos invadiram o território ucraniano. O São Paulo não pensa em desistir de Pedro Rocha, mas não está disposto a empenhar dinheiro para tirá-lo do Spartak Moscou. O atacante, por outro lado, até aceita estender seu contrato em 1 ano, para compensar o período que vai passar no Brasil. A carreira de Pedro Rocha. Pedro Rocha tem 27 anos, e 1,75 m de altura. Com passagens pelas divisões de base do Atlético Diadema SP e Juventus SP, destacou-se no Grêmio, e integrou o elenco que venceu a Copa Libertadores da América, 2017, e a Copa do Brasil, 2016. Logo depois foi negociado com o Spartak Moscou, onde disputou apenas 19 jogos, assinalou um gol, e deu 2 assistências. Posteriormente, foi emprestado em sequência a Cruzeiro, Flamengo e Atlético Paranaense. No retorno ao Brasil, venceu a Recopa Sul-Americana, 2020, a Copa Sul-Americana, 2021, a Supercopa do Brasil, 2020, o Campeonato Brasileiro, 2020 e o Campeonato Carioca, 2020. E aí, tricolor, na sua opinião, Pedro Rocha seria um bom reforço para o São Paulo? Sim ou não?
Ele seria bem-vindo ao soberano? Deixe sua opinião também aqui nos comentários do vídeo. Bom, torcida São Paulina, essas foram as últimas notícias do SPFC. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações. Eu te espero aqui com as últimas novidades do tricolor no próximo vídeo.